Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O governo Lula busca com urgência um plano de gestão de crises para lidar com os danos políticos decorrentes da ação do crime organizado no país. Não tem mais como negar que o governo federal se recusou a participar da operação contra o Comando Vermelho e se recusou também a prestar ajuda aos policiais do Rio de Janeiro. Uma recusa que está saindo caro perante os brasileiros que já não tinham reagido bem à declaração de Lula de que o traficante é vítima da sociedade. A guerra política agora é pela opinião pública. O governo petista e movimentos de esquerda criticam a ação letal da polícia no Rio de Janeiro, condenando a estratégia de enfrentamento e o excesso de mortos. Já o governo fluminense, apoiado por governadores de direita, disse que se trata de recuperar o terreno perdido pelo Estado para organizações terroristas. Qual visão terá apoio da maioria dos brasileiros? Qual visão corresponde à realidade dos fatos? E qual se agarra a narrativas e ideologias que acabam beneficiando o próprio crime organizado? Eu convido você para vir com a gente neste debate do Última Análise. A gente tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcim. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Tosi. Guilherme Kilter, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tosi, Chico, todos os nossos espectadores, principalmente. E no telão com a gente o Dr. Adriano Soares da Costa. Salve, Dr. Adriano, tudo certo? Salve, boa noite. Prazer estar com vocês. O Adriano é o mais bem-humorado hoje da nossa turma aqui, porque adivinha o time que ele torce, né? Torce para o Flamengo. Na final. Está na final. A trancos e barrancos. De uma forma dramática, mas está lá, né, doutor Adriano? Então, olha, essa guerra de narrativas está em curso agora no país para aferir, medir de que lado pende a opinião pública em relação à operação policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 120 criminosos e também na morte de agentes de segurança. Bom, tem estudo, tem levantamento para todo gosto. Um levantamento aponta que a maioria dos internautas culpa o governador Cláudio Castro pela crise da segurança no Rio e desaprova a mega operação policial. Por esse instituto, a P-Exata, 63,4% apontam Castro como principal responsável pela crise, enquanto 29,7% atribuem a responsabilidade ao presidente Lula. Já outro estudo da repercussão nas redes vai em sentido exatamente oposto. A Timelens analisou quase 300 mil menções à operação entre terça e quarta-feira e aponta que 62% dos usuários se manifestaram a favor da ação da polícia, enquanto 32% se declararam contrários. Um terceiro estudo ainda da FGV Comunicação rastreou 2 milhões de postagens e 60 milhões de interações. Em um quarto dessas citações, Lula foi mencionado e cobrado pela direita. Haveria ali um empate técnico entre os que viram falta de planejamento e mortalidade desnecessária na operação e aqueles que se declararam favoráveis ao rigor policial no combate de guerra aos criminosos. E eu começo perguntando, né? O que tornou esse confronto entre polícia e criminosos diferentes de outros em outros anos que causaram comoção nacional e fortes críticas à ação das forças de segurança? Começo com o doutor Adriano. Doutor Adriano, esse confronto, as circunstâncias atuais são um pouco diferentes de outros episódios parecidos, semelhantes que a gente teve no passado? Diferente nas circunstâncias, porque o Rio de Janeiro, todo mundo, e o Brasil, mas sobretudo a partir do Rio de Janeiro, é tomado pelo Comando Vermelho. Há um sequestro dos cariocas e dos fluminenses. E isso é palpável. As comunidades são sequestradas, viram escudo humano, as favelas, desses meliantes e terroristas que mostraram, até drone com bomba na operação foi vista, né? Esse é um aspecto. De um lado, o cansaço com o crime organizado e a percepção de insegurança, que é constante. Segundo aspecto, é a própria postura do governo federal, através até mesmo de declarações do presidente Lula, de que vítima, na verdade, é o traficante, essa turma do Comando Vermelho. Os verdadeiros algozes seriam os viciados, aqueles que estariam, digamos assim, ferindo
essa turma criminosa. Então, o governo federal se omite, tem uma relação com o crime organizado de omissão, e a operação no Rio de Janeiro ela foi muito bem sucedida. A gente vai ter que falar sobre o que é ser bem sucedido, né? Uma operação em que morreram mais de 100 pessoas. Mas ela foi bem sucedida e isso houve uma percepção da grande maioria da sociedade, em que pese o discurso da esquerda, das redações de esquerda, de alguns jornais, de alguns colunistas, contrariamente. O que aconteceu é que nessa operação, a inteligência da polícia atuou de modo a que esses meliantes armados eles saíssem da favela e fossem para a mata. Então, o confronto bélico, que muitos morreram, ocorreu, portanto, sem a presença de civis. E esse foi um diferencial. Aqueles corpos estendidos, que é lamentável do ponto de vista humano, a gente vê pessoas mortas, mas são combatentes, foram mortos em combate. Esse pessoal foi morto, boa parte, na mata. E isso, naturalmente, fez com que a própria mídia, que, de certa forma, pasteuriza e glamoriza essa criminalidade, não tivesse como apontar que civis morreram, que civis sofreram consequências de tiroteio, que houve invasão de residências. Você vê que o discurso não é esse. Então, essa ausência desse discurso, baseado em fatos que pudessem glamorizar, fez com que a única coisa que essa turma das redações tentassem mostrar foram aqueles corpos estendidos como fossem vítimas inocentes, e o próprio governo estadual mostrou imagens que eram pessoas que estavam vestidas de modo militarizado, cujas roupas foram sendo retiradas para fazer aquela cena grave, evidentemente, mas dando uma outra conotação. Então, me parece que o que aconteceu aqui de diferente, Tosi, é que a maioria da sociedade, cansada dessa criminalidade, cansada das organizações criminosas, como o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, não ter um ataque por parte do governo federal e monopolizarem o crime hoje no Brasil. E, lembrando, o governo americano tentou colocar essas organizações como organizações terroristas. Agora mesmo, depois desse fato no Rio de Janeiro, lamentável, o governo argentino, me parece, o Milei colocou essas duas organizações criminosas como grupos terroristas. E é muito estranho porque o governo federal não isso possibilitaria uma atuação internacional, inclusive quanto à realidade, roteamento do dinheiro utilizado por esses grupos e lavados através de entidades de fachada, através de braços políticos financiados pelo crime, e, portanto, seria muito bem-vinda essa classificação e uma atuação internacional de combate ao crime. Deixa eu só saber de vocês também a impressão que vocês têm dessa guerra de narrativas em termos da aprovação ou desaprovação da operação, né? A gente citou ali alguns estudos, levantamentos que mostram que 60% contra, 30% a favor, depois 30% contra, 60% a favor, mas parece que o estudo maior ali, que é da Fundação Getúlio Vargas, né, que avaliou 60 milhões de interações, mostra um certo empate, mas muita gente culpando e cobrando o presidente Lula, citando ele nas repercussões nas redes sociais. Não tem como, né, não ligar as declarações recentes do Lula em relação ao traficante ser vítima com esse estado de coisas agora e perceber que existe ali um raciocínio, né, por parte da esquerda, e outro que a maioria da população brasileira parece que está cansada, né, esse cursinho, da mesma interpretação sociológica sempre de que não, são as vítimas, essas pessoas poderiam ter sido rendidas, poderiam ter sido trazidas para a justiça de outra forma. Não, eles eram combatentes nesse caso, parece que ficou muito claro isso, né?
Eu acho que também tem uma questão desses estudos. Eu vi uma entrevista acho que o responsável pelo... Eu não guardei o nome do instituto, mas que deu 60 e tantos % aprovavam, né, a operação. E ele falou algo muito interessante, que a percepção, dependendo do momento do dia que você fizesse a pesquisa, você teria alguma alteração e aí dá para se ver para onde vai indo a narrativa, né? Então, por exemplo, no primeiro momento, as coisas estavam mais empatadas, né? A narrativa de que foi um excesso da polícia, etc. e tal, esse discurso surrado, ele tinha até uma certa atração. À medida que os fatos foram se desenrolando, a gente foi sendo mais informado, quando foi ficando claro que o governo do Rio de Janeiro pediu auxílio para o governo federal, não teve esse auxílio, né? A gente tem, inclusive, coletivas constrangedoras do Lewandowski, da Polícia Federal, tendo que confirmar que, de fato, houve uma procura, mas que achamos que não tinha nada a ver com a gente e tal. A percepção de que a operação, ela deveria ter acontecido, ou ela foi boa, ou ela foi bem sucedida, foi aumentando. E aí uma coisa foi muito interessante, essa entrevista ele deu ontem à noite e ele falou assim, olha, se eu fizesse essa pesquisa agora, o número teria sido maior ainda das pessoas que aprovam. Então, acho que até o próprio governo percebeu isso, porque o Lula demorou bastante tempo para falar alguma coisa, vieram até com uma desculpa ridícula de que não tinha internet, onde ele estava, não podia falar, então não faz o menor sentido. E hoje ele soltou aquela notinha ali, bastante política, mas sem ter a condição de fazer aquele discurso bem esquerdista, típico de sempre, né? Então, eu acho que se a pesquisa fosse feita hoje, talvez seja um número até maior. E há uma dinâmica também desses números que talvez a gente precise prestar atenção, porque uma coisa é você aprovar a operação, a outra é você culpar a insegurança pública do Rio de Janeiro, né? Então, ali, embora você possa ter, o governador tem que ser mais responsável, bom, de certa maneira ele tem de ser porque ele que é mais responsável pela segurança, porque é os estados que são responsáveis. Por outro lado, há a percepção de que o Lula, o governo federal, pouco faz e até passa pano para bandido, isso já está mais ou menos cristalizado no imaginário público. Mas eu vou deixar uma provocação aqui para a gente ir conversando durante o programa também, porque eu também não sei o quanto no imaginário dos últimos tempos tem esse discurso esquerdista, esse discurso que protege bandido, vamos dizer assim, ele está emparedado porque para poder fazer a punição ao Bolsonaro, aos acusados do 8 de janeiro, eles precisavam se tornar punitivistas, né? Bandido bom é bandido preso, bandido bom tem que prender todo mundo, etc, etc, etc. Então eles estão meio emparedados porque é muito difícil você sustentar a mesma atitude com relação a vândalos e a supostos golpistas do que pessoas que estavam camufladas com armas, como o doutor Adriano pontuou muito bem, quer dizer, uma série de elementos ali que demonstram que a operação foi bem sucedida, porque até agora, assim, se tivesse sido dos 100 e tantos corpos, 80 e tantos de moradores, a gritaria já estaria sendo bem diferente nessa altura. Mas ao que parece foram poucos, né? Se é que algum inocente acabou morrendo, isso acaba sendo um número muito pequeno. Então eu não sei o quanto que há uma espécie de espírito do tempo causado inclusive pelo punitivismo da esquerda contra a direita, que os empareda a ponto deles terem de agora assumir um pouco do discurso punitivista também contra o crime, que é onde esse discurso deveria de fato acontecer. Eu não sei se nós não estamos vendo aí uma virada de vento com relação à discussão da segurança pública e talvez a esquerda esteja colhendo um fruto que ela não imaginou que ela mesma estivesse plantando. Vocês fizeram menção aí à entrevista, né, do Lewandowski com o diretor da Polícia Federal ontem. Foi constrangedor, né? A gente tem que lembrar porque o diretor da Polícia Federal estava admitindo que sim, ele foi procurado, sim, a superintendência disse que não iria ajudar porque não concordava com aquele método de atuação e recusou, fez a recusa. E enquanto eles falavam, o Lewandowski falou, não, peraí, só um pouquinho, não é bem assim, não se resolve isso em segundo escalão, não dá para considerar que foi avisado, teria que se conversar com o presidente da República e tal, ou seja, houve uma admissão em público de que houve a recusa e o Lewandowski tentando salvar a situação, porque daí ele ficou quase como um mentiroso naquela circunstância, né, Guilherme? Quando a gente fala de percepção popular, Tosi, a gente sempre vai ter as narrativas, mas dois dados que eu quero lembrar, antes da operação, todo mês é feito um levantamento da Bloomberg, da Atlas, né, sobre a percepção da população dos maiores problemas do Brasil. E desde os últimos anos, recente, o problema da segurança pública vive alternando com o problema da corrupção pelo primeiro lugar. Então, vira e mexe a corrupção, fica em primeiro, quando foi o escândalo da INSS, a corrupção disparou, depois a segurança pública volta a ser o tema como o maior problema do Brasil. Então,
é sempre uma constante preocupação da população brasileira a segurança pública, porque o brasileiro não se sente seguro. Morre mais gente no Brasil em paz do que na Síria em guerra. É um fato. A gente tem mais homicídios por ano do que países como o Iraque, como o Irã, como Síria, como o Afeganistão. Esses países do Oriente Médio que vivem em conflitos. Morre mais gente aqui do que na faixa de Gaza. Então, o brasileiro tem essa percepção. Todo mundo já foi roubado, já sofreu alguma violência ou conhece alguém que já passou por isso. É inevitável, até aqui no Sul, que tem melhores índices de segurança pública. Então, quando a gente fala isso, a população, dia após dia, sofre com esse mal. Aí tem outro dado que é focado no Rio de Janeiro. Depois dessa mega operação, o Instituto Arrow, em parceria com o Conselho Regional de Estatística do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa na capital do Rio de Janeiro e em todo o estado. E a aprovação dessa operação foi de quase 70%. Porque quem mais sofre com isso não é só o Brasil todo, claro, o Brasil todo sofre, mas é o morador da favela. É o cara que está lá todo dia sendo cobrado pelo tráfico. O cara que não sobe ônibus, que não sobe ambulância, que não sobe caminhão do lixo porque tem uma barricada lá embaixo. É o menino que morre porque não quis pagar R$1.000 para o tráfico para continuar vendendo sua bala. É a mulher que morre porque não quis envenenar a comida dos policiais, o tráfico vai lá e mata ela. Então, todos eles passam por essa violência dia após dia. É tiro de porrada, de bomba, o tempo todo. E eles não aguentam mais. Por isso que quando vem a esquerda com essa narrativa, a população não aguenta, não quer saber, quer ver eles presos. Eu imagino você, sendo pai de família, vendo o cara que matou a sua filha sendo preso, deve ser um alívio. Pelo menos esse cara não vai estar aqui. Pode até o crime vir e colocar outro, mas não vai ser o cara que matou minha filha. Então, esse raciocínio ele é comum na comunidade. Então, é claro que foi um sucesso a operação no sentido de que pessoas foram presas. A gente sempre tem que lembrar que a polícia subiu lá para cumprir 100 mandados de busca e apreensão. Uma operação que já estava sendo planejada há mais de 1 ano e meio, em parceria com o Ministério Público, Polícia Militar, diversas instituições. Eu até vi uma entrevista do governador Cláudio Castro esses dias, ele falando, olha, todo mundo fala que a operação vazou. É claro que a operação vaza. Eu já nem conto que a operação vai vazar, eu tenho que avisar 15 órgãos diferentes quando eu vou fazer uma operação. Ministério Público, Secretaria sei o quê, Ministério de Direitos Humanos, blá, 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 blá. Todo mundo fica sabendo. Os moradores do Complexo da Penha sabiam que isso ia acontecer já faz tempo, tanto que os maiores traficantes, os cabeças, já não estavam mais lá, já tinham saído. Ficou, de fato, os pontas de lança ali para segurar o bucho e resistir. E morreram porque entraram em combate. Então, depois eu trago alguns outros dados de outras operações, mas é importante lembrar a realidade de quem está lá. Da pessoa que sofre dia após dia na mão do tráfico e do crime organizado, essa pessoa, sim, tem que ser o alvo dessas operações. E tem um dado interessante disso também, que no Complexo do Alemão, na última eleição, o Cláudio Castro venceu. Sim. Foi mais votado no complexo, que é a comprovação eleitoral dos dados da pesquisa. O doutor Adriano fez menção ali à situação dos corpos que foram apresentados, né, em roupas íntimas, né, sem os trajes que eles portavam. E acompanhe agora o que mostra esse vídeo. Moradores tirando os fardamentos paramilitares dos bandidos mortos, tentando transformá-los em civis comuns e daí talvez para poder culpar a polícia ou pelo menos mascarar um pouco a situação de quem eram aquelas pessoas. Existem outras imagens, doutor Adriano, que mostram esse pessoal ligado ao crime vestido mesmo como se estivesse com um fardamento para atuar na selva, né? E até com um certo fetiche com essas roupas paramilitares. No entanto, na hora de apresentá-los como vítimas, foi todo mundo ali de cueca, apenas. Vocês estavam tratando da questão primeiro da popularidade ou da rejeição ou da aceitação pública dessa operação. O Lula, presidente da República, ele é um animal político que não desce do palanque. Toda a sua atividade de gestão
do governo, ela não é feita buscando resultado governamental. O governo não tem um plano, né? Esses anos todos demonstraram a situação econômica do país deteriorada, suas contas. Então ele não desce, ele pensa o tempo todo no processo eleitoral que virá, talvez a última eleição dele pela idade. E isso faz com que as reações dele sejam reações medidas dentro da análise de popularidade ou impopularidade que ele vai ter ou vai perder. E por essa razão que para mim fica muito claro que diante da paralisia do governo em dar uma resposta imediata, mais ainda, diante da própria posição do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que ficaram na defensiva porque não teriam participado, dado estrutura, dado condições para que a operação se realizasse, essa situação demonstra que eles têm uma percepção de que houve uma aprovação da maioria de quem não quer que o crime seja o gestor das vidas públicas e privadas no Rio de Janeiro. Houve uma reação de aceitação, de concordância, naquele sentido de dar um basta, chegamos no limite. E a própria reação do governador do Rio de Janeiro, num sentimento de apoio, ele ficou muito confortável. Os demais governadores de direita apoiaram-no. Politicamente, portanto, essa operação ela é bem sucedida para o governador e para o governo do Rio. E, por essa razão, é que o presidente fica numa situação delicada em se manifestar, de um lado, para atender a sua base política no Rio, que é notoriamente PT e PSOL, com ligações nessas comunidades, nessas favelas. Preciso lembrar que na eleição o candidato, então, presidente hoje, Lula, participou no Morro do Alemão, enfim, entrou com aquele chapéu, aquele boné XP, ministro da Justiça de então, hoje ministro do Supremo, esteve em favelas que a polícia não entraria ou não entrava. Isso, portanto, denota que haveria não uma relação criminosa, não é disso que eu estou falando, mas uma relação, digamos assim, que permitiria que o candidato e o ministro tivessem, portanto, sem serem recebidos a bala, atuado nessas comunidades. Pois bem, isso faz com que fique muito evidenciado que ali a percepção pública clara por essas imagens é que estava-se diante de militantes do crime, gente armada, portanto, soldados do crime organizado, prontos para a guerra, prontos para o enfrentamento com a polícia, prontos a tal ponto que, veja, este grupo tinha até drone com bomba. Isso é impressionante. A polícia foi atacada por drones. As armas que foram capturadas, até armas pesadas da Venezuela, metralhadoras AK-47. Então, era um pessoal fortemente armado. E a reação bélica, portanto, natural, um confronto dessa magnitude, ainda mais com o BOPE, que é muito bem preparado para essa guerra urbana, não poderia ser outro resultado, como aconteceu de ter essas pessoas mortas em combate. Por essa razão, me parece que a operação ela é bem sucedida, ainda que se diga, como pode chamar uma operação em que tantos morreram de bem sucedida? Ora, se a operação é de guerrilha urbana e o Estado consegue neutralizar bandidos criminosos, é evidente que é uma operação bem-sucedida. E não se resolve este problema do Comando Vermelho com tese sociológica. Aliás, nós vimos aí a imprensa, Tosi, apresentando especialistas em segurança pública do cabelo vermelho, do cabelo azul, do cabelo de várias cores, com teses sociológicas
absurdas. Uma delas, inclusive, que o SBT ouviu e aquela canal, o portal da esquerda Fórum ouviu, ela disse, inclusive, que essa operação era, digamos assim, atendia aos interesses do crime organizado, né? Que havia um acordo entre o Estado e o crime organizado para desapropriarem essas áreas, o Estado cedendo como agência reguladora do crime, disse ela, cedendo espaços na favela. Então, veja o nível desse pessoal, o nível de delírio, de descolamento da realidade. E é esse pessoal que é ouvido, não pela Gazeta do Povo, né, Toto? Tinha que fazer exame antidoping. Não pela Gazeta do Povo. Especialistas, né? Se consideram especialistas em segurança pública. Falando de cabelo, né? Nós estamos aqui com os cabelos brancos aqui, né? Tirando o Guilherme Kilter hoje aqui. Então... A experiência, né? Minha mãe sempre fala que o bom é a mistura dos cabelos brancos com os cabelos coloridos. A experiência e a juventude. Mas eu não vou colorir o meu. Olha, nas últimas horas, vamos lá, nas últimas horas foram enterrados os corpos dos 4 policiais mortos em serviço no combate contra os soldados do Comando Vermelho. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP, publicou um vídeo nas redes sociais lamentando o tombamento dos colegas classificados como heróis e prometeu empenho dobrado na responsabilização dos criminosos. Ninguém vai parar a gente, foi o slogan do vídeo do BOP. O Complexo da Penha e Alemão tem se tornado base de refúgio de lideranças de outros estados, como Pará, Pernambuco, Bahia, Minas. E a grande figura, a grande liderança dessa expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, no Brasil, hoje é o DOCA, o Urso. E diante desse cenário, foi desenvolvido um trabalho integrado das forças de segurança, em especial da Polícia Militar e da Polícia Civil. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado. Mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 80 narcoterroristas presos, resultado de um trabalho grande de preparação, levantamento de dados e investigação. Em nome do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente. Essa é a visão dos policiais contada por eles mesmos. Agora vamos à visão do governo Lula, que também publicou nas redes sociais um vídeo e falou mal da operação, dizendo que matar criminosos não é a solução, que o crime organizado se combate com inteligência e não com derramamento de sangue. Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com inteligência. O crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil. Ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violência pelas cidades. Por isso, com razão, as pessoas têm medo e raiva do crime organizado. E matar criminosos, então, parece solução. É isso que explica a operação no Rio. Só que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco. E matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Por isso, o governo do Brasil enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, uma proposta de integrar as polícias para combater o crime. Porque se o crime é organizado, a resposta também tem que ser. E se o crime é nacional, espalhado pelo país, a gente só vai vencer essa guerra com as polícias do Brasil inteiro atuando juntas. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Temos aí duas visões diferentes, né, sobre os eventos desta semana, suas raízes e a solução para eles. Como que vocês avaliam, começo aqui com o Scorsin, esses discursos que em vários pontos eles são conflitantes, né? Sim, sim. Vou voltar um pouquinho no vídeo dos corpos, né, tirando-se as roupas e colocando-se como se eles fossem moradores comuns.
você vê que isso é uma tentativa de uma criação de uma narrativa, né? Eu só acho que é preciso fazer um contraponto, porque eu não sei o quanto isso é uma ordem do tráfico para que os próprios moradores tirem as roupas, né, e acusem a polícia, porque eles são reféns, né, daquilo tudo. Não sei se não é as próprias famílias, por exemplo, tentando tirar aquilo porque, bom, meu filho não é bandido, né, para pelo menos não parecer que seja assim. Acho que há hipóteses que precisariam ser averiguadas para saber por que razão fazer o que fizeram ali. A propósito, Scorsin, o delegado da Polícia do Rio de Janeiro relatou que muitos dos carros que foram buscar esses corpos lá nessas áreas eram carros roubados. Ou seja, eram carros de bandidos que foram mexer na cena do crime e que, enfim, estavam lidando com colegas mortos ali e tiveram o tempo de fazer esse trabalho de maquiagem, digamos. Exato, quer dizer, que é a construção de uma narrativa, né? Que casa bem com a ideia de que são vítimas da sociedade, que é um discurso que a esquerda tem de décadas e décadas e décadas e décadas. Quando a gente vai passar a dimensão de construção de narrativas, de confronto, e a Polícia Civil também, porque quando faz um vídeo como esse, por mais que ele esteja voltado para a realidade, mais próximo da realidade dos fatos, né, também visa, né, a criar uma narrativa e formar um imaginário, né. Tem algo que eu acho que, se a gente for rebobinar a fita, ontem a gente entrevistou o Capitão Pimentel, que é o autor do livro, né, que deu origem ao filme Tropa de Elite. O filme é de 2007, mas ele começou a escrever a história em 2005, tem 20 anos isso, né? E tem uma cena do filme que é quando a operação policial lá do filme, tem vários mortos também e tudo mais, e aquilo é noticiado, e ele entra, acho que num restaurante, se eu não me engano, e ele entra todo preocupado, e de repente as pessoas levantam e começam a bater palma para ele, né? E ele fica até espantado, como assim a população, né? Porque toda a dimensão de mídia, de esquerda, ela é contra. Eu me lembro também do filme Cidade de Deus. Para mim são as duas obras desse século XXI que formam, ou pelo menos retratam um pouco do que é o imaginário da população, em contraste com esse discurso de intelectuais, vamos dizer assim, de esquerda. Que tem uma cena em que eu não vou me lembrar qual é o nome do personagem, mas ele é um personagem que ele é um trabalhador, e ele está sendo acossado pelo tráfico ali. E ele está andando numa das vielas ali da favela, da comunidade, e ele confronta um dos traficantes, ele briga e ele meio que vence a briga, ele meio que expulsa o sujeito naquele momento. As janelas da comunidade abrem para aplaudir também que ele tenha feito isso. Esse personagem vai acabar sendo engolido pelo crime, vai acabar virando parte dos traficantes, mas essa cena em particular, quando a gente pega as cenas do filme do Tropa de Elite, principalmente a repercussão do filme na população como um todo, porque tanto o Padilha como o próprio Wagner Moura achavam que estavam fazendo, né, retratando um vilão, né, e de repente vê que aquilo se torna um herói nacional. A gente vê que tem na população uma percepção de que o que mais falta, né, no Estado com relação ao crime organizado são exatamente as duas coisas que aparecem nos vídeos. Primeiro, inteligência. Segundo, confronto efetivo. Porque a situação do Rio de Janeiro, como a gente soube ontem pelo Capitão Pimentel, ela é uma situação em que não é mais uma situação de uma ordem estatal e você tem um crime dentro dela e, portanto, você tem uma ordem que as polícias têm de agir dentro de um certo ordenamento. No Rio de Janeiro, nós estamos num estado, como ele falou, de guerra não internacional, né? Ou seja, num estado de guerra, na prática, isso significa que a atuação das polícias ela é diferente, né? Ele fez até a comparação com as forças da ONU lá no Haiti. No Rio de Janeiro, é esse o contexto. Então veja que no vídeo do governo, ele faz uma referência a uma operação policial que foi feita em São Paulo, contra o PCC, no qual o governo até se aproveita muito do que foi feito pela Polícia e Ministério Público Paulista, porque foi uma operação que, não sei se foi conjunta ou se casou de ser no mesmo dia naquilo lá, em que essa operação de lidar com a inteligência, com as finanças, ela deveria existir desde sempre, né? A pergunta que deveria ser feita é por que isso não foi feito mais vezes antes. Mas isso não afasta a necessidade do combate, do confronto. Eles colocam ali, ó, 120 bandidos morreram, né? Não adianta nada, porque vão vir outros 120. A população vai receber assim, então o governo prefere 240? Porque qual é o sentido de falar isso, né? É mais ou menos como vamos deixar o mato, não adianta você cortar o mato que ele vai crescer de novo. Assim,
Sim, mas eu vou cortar o mato, porque vai ficar um tempo pelo menos com menos gente, né? Vou enxugar gelo? Vou, porque senão a água vai transbordar. Então, a própria propaganda do governo, e é por isso que eu acho que o governo já perdeu a guerra de narrativas, porque ele vai tentar ir para uma linha de defesa da segurança pública, de inteligência, como se nós estivéssemos num estado de normalidade, como se a gente não estivesse já há 30, 40, 50, 70 anos já vivendo isso. O Comando Vermelho se criou dentro das penitenciárias do Rio de Janeiro, na época que os guerrilheiros de esquerda estavam lá ensinando essa turma a fazer guerrilha também. Então é muito difícil que esse discurso, essa narrativa da esquerda, ela colhe na população que está mais do que cansada de uma ausência completa do Estado. Então quando as pessoas dizem não precisa de sangue, não precisa matar ninguém, fala assim, para a população bandido bom é bandido morto, porque o Estado não prende. E quando prende, solta. Então, não é a população que mudem, a inteligência também tem que partir de mudança na própria legislação penal, de execução penal, né? Então, a esquerda, se ela tentar ficar nesse meio do caminho entre, de fato, enfrentar o crime organizado e de outro, ficar com esses discursinhos que não convence ninguém, a tendência é ela ser engolida pelos fatos. Agora, eu louvo que as polícias estejam também fazendo um trabalho de marketing. Porque eu acho que as polícias elas não têm defesa na mídia, não têm defesa na academia e tampouco têm tanta defesa assim do aparato estatal, né? Alguns governadores, alguns estados eles têm, mas no governo federal isso não existe. E é por isso mesmo que essa PEC da segurança pública ali, ela, do modo como ela está colocada, ela não tem como funcionar. Porque ela ignora as realidades regionais. O Rio de Janeiro não pode ser tratado da mesma maneira como São Paulo, Curitiba, Pará. Cada região tem a sua característica, né? O que o governo federal não pode é dizer não quando se pede ajuda, que foi exatamente o que ele fez agora. E isso demonstra a maior hipocrisia desse vídeo, que é justamente a falta de inteligência do governo federal. Se eles quisessem que tivesse menos mortes nessa operação do Rio de Janeiro, o que eles deveriam ter feito? Liberado o exército para atuar lá. Vou lembrar aqui a mega operação que o Michel Temer fez em 2018 no Rio de Janeiro. Ele colocou 4.500 homens armados, militares, no complexo do Alemão e da Penha, para efetuar lá diversos mandados de busca, apreensão, prisões, etc. Sabe quantos morreram? 5. 4 suspeitos e 1 militar. Aqui morreram mais de 130, mais que o Carandiru. Ou seja, se tivesse mandado o exército, por que morre menos quando vai ao exército? Porque em 2018 podia ir com helicóptero, podia subir com blindado, o blindado do exército derruba a barricada e o policial consegue subir o morro dentro do blindado, não precisa se expor e tomar tiro, não teria morrido 4 policiais. Você citou os blindados aí, eu não posso deixar de mencionar que uma das desculpas apresentadas pelo governo para não emprestar o blindado é de que eles temiam que os traficantes tomassem esse blindado e ficassem com eles. Ora, será que um blindado se esconde fácil na favela? Assim, ó, estamos com o teu blindado, olha aqui, ó, vem pegar, que nós agora estamos armados. Faz sentido isso? É que, na verdade, eles queriam dar o blindado, né? Mas não podiam, então daí eles usaram esse argumento, né? É aquela cena do Tropa de Elite, né? Dá uma flor pro vagabundo, dá um pro vagabundo, dá um blindado pro vagabundo. É esse o raciocínio deles. Então, se inteligência é o que precisa, inteligência é o que mais falta no governo federal. Não houve integração. Como a gente mencionou aqui, o Andrei foi lá e falou, não, a Polícia Federal foi solicitada e tarará, tarará. Não cedemos, não entregamos, não fizemos operação conjunta. O Cláudio Castro fez sozinho, matou no peito, falou, se vocês vão fazer, eu vou fazer. Por quê? Quem mais está protegendo eles, os bandidos, os traficantes lá dentro, são os mesmos que protegem o alto escalão dos tráficos e o alto escalão da corrupção em Brasília. A DPF das favelas impede essas grandes operações com blindado, com helicóptero, não pode fazer um monte de coisa, e aí o que acontece? O crime vai expandindo. Já não é mais uma guerra de apreensão de droga. O tráfico não sobrevive mais de droga. O tráfico sobrevive de território. É uma guerra territorial. Quanto mais território eles têm, mais forte eles são, mais armas eles compram, mais homens eles recrutam. Quanto menos territórios eles têm, menos taxa eles cobram, menos gás eles cobram. E aí eles vão reduzindo. Se morreu 130, que percam território também para não recuperar isso. Não adianta nada você ter 1.000 homens se eles ficam em 50 metros quadrados. Agora, se você tem 1.000 homens espalhados em 2 complexos diferentes, aí você tem um domínio no território. Então essa guerra que o governo federal se recusa a dizer que existe.
Eles falam, não, veja bem, aqui a Faria Lima, olha aqui os crimes de colarinho branco. Pois é, os crimes de colarinho branco que eles cometeram e assim estão na presidência. É esse o nível da hipocrisia. E os mesmos que protegem os traficantes são os que protegem o governo federal. A gente percebe a diferença de genuinidade nos vídeos, né? O vídeo feito pela Polícia Civil, feito por policiais, feito pela comunicação da polícia, mas um vídeo contado por eles mesmos, humano, né? Humano e transmitindo o sentimento, né? Enquanto o vídeo do governo, claro, o vídeo do governo é um vídeo de publicitário que pegou alguns argumentos e juntou ali, empacotou. Diga, doutor. Veja, o presidente Lula, agora há pouco, na CNN, saiu a matéria dizendo que o governo dele está comprometido com o combate ao crime organizado. Isso já é o efeito muito claro de que o governo está ficando com essa aura de que não combate crime organizado. Quando o presidente da República tem que dizer que o governo tem esse comprometimento de combater o crime, é porque a percepção é o contrário. Segundo, o governador do Rio de Janeiro ganhou só hoje 500 mil, meio milhão de seguidores no X dele. Quer dizer, as redes sociais dele estão crescendo. Isso demonstra também um apoio e um interesse da população, dos brasileiros, pelo que está acontecendo no Rio por essa atuação. Então, isso demonstra as razões. Agora, o que eu queria só mencionar, porque você falou-se aqui sobre a questão da ADPF das favelas e uma intervenção federal que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal usando a ADPF, fez uma intervenção federal, atuação, portanto, não prevista na Constituição Federal. Tá certo? A ADPF não se via para esse tipo de regulamentação da atividade da segurança pública. Essa questão da intervenção federal, existem as formas e regras previstas na Constituição. Esse é um primeiro ponto, a DPF. E o segundo, em relação a essa tal PEC da segurança, é importante que se tenha claro o seguinte, esse é um outro ponto importante. A segurança pública no Brasil, como sistema de educação, sistema de ensino e como sistema de saúde, essas três áreas, elas são feitas sob uma gestão coordenada e compartilhada entre União, Estados e municípios. O que essa PEC está propondo, na verdade, é o fim do federalismo brasileiro na área de segurança, transportando tudo para o governo federal, que concentraria, assim, recursos, concentraria a política pública de segurança, concentraria as operações, ou pelo menos a voz de comando, a gestão, e os estados e municípios, sobretudo os estados, que têm polícia militar e civil, ficariam sob a tutela do governo federal, perdendo assim a sua autonomia prevista na Constituição. Então, essa PEC, na verdade, é o fim do federalismo, da segurança pública e do respeito aos entes com as suas realidades locais. É um sistema, portanto, que vai de encontro, que vai contra qualquer racionalidade de política de segurança pública. Uma coisa é você desenvolver uma política de segurança pública geral, e isso o governo federal pode fazer. Segundo, que a própria Constituição prevê, é através do Ministério da Justiça se fazer uma coordenação de estados e municípios, sobretudo de estados, com as políticas e o governo federal. E outra coisa é justamente a política local que se insere dentro dessa política nacional com as realidades específicas. Você não combate o crime no Rio do mesmo jeito que você vai combater o crime organizado, por exemplo, em Alagoas, ou no Paraná. São formas diferentes, bem diferentes, como esses grupos e essas organizações criminosas atuam. O Rio de Janeiro tem as peculiaridades, inclusive geográficas, de ser uma cidade grande, toda ela construída em cima, ao derredor de morros.
Até a realidade geográfica, topológica, modifica a forma como a criminalidade no Rio ocorre. Essa correlação entre favelas dentro das cidades e as cidades que cresceu de forma desordenada para as favelas, isso modifica totalmente a forma de abordagem, a política pública desenvolvida. Tem especificidades muito locais. Então é por isso que é preciso deixar claro o seguinte: essa PEC, como está, é aviltar a autonomia dos estados, no sentido, inclusive, do que esta DPF das favelas tem feito com o Rio de Janeiro. O ministro Fachin, aí do Paraná, que não conhece a realidade do Rio de Janeiro, porém, com as suas naturais vinculações históricas da vida pessoal dele com essas ideologias de esquerda, essa visão um pouco poética e glamorizada da questão das favelas, criou normas gerais para, intervindo na segurança do Rio, e limitou demais a atuação da polícia em termos de inteligência, em termos de limitação e combate ao crime organizado, e olha o que foi que deu. Crescimento do Comando Vermelho, guerras entre eles, aumento da importação de armas, de controle disso, picadas que esse pessoal fez, já que não tem como subir veículo, a questão dos helicópteros, eles usando o drone contra a polícia. Então, isso aí, o Pimentel tem razão importante trazer. O Pimentel, quando ele diz que o Rio é diferente, a ação do Rio não é realidade apenas, é de guerra urbana. Parece Gaza, o Rio de Janeiro. É guerrilha urbana. A polícia e a segurança pública do Rio ficaram, por muito tempo, de mãos atadas. Bem, a gente agora faz um parênteses aqui, porque temos um recado do nosso patrocinador, Patrícia, por favor. Boa noite, Tosi. Boa noite a todos que nos acompanham. Você já imaginou como seria se você pudesse viver em outro país, né, passear, levar a sua família para conhecer, até mesmo para, né, morar, trabalhar, expandir a sua empresa, internacionalizar, né, o seu negócio, tudo isso legalizado, claro. Pois olha só, eu sei que esse sonho parece muito distante, né? Mas se eu te disser que é possível ter a cidadania italiana de uma forma simples, segura, transparente. É com a Pátria Cidadania, exatamente. A Pátria Cidadania é uma empresa especializada há mais de 20 anos em ajudar você a conseguir a cidadania europeia, para que você tenha aí portas abertas, né, em muitos países da União Europeia, para que você tenha oportunidades diferenciadas, né, viver melhor, ter mais segurança, credibilidade, ter mais estabilidade, né, com os seus familiares, com quem você ama, poder ir de um país a outro, né? A maioria dos países, você sabe que com o passaporte vermelho, passaporte europeu, você realmente tem o tapete vermelho estendido. Quem, por exemplo, viaja bastante para os Estados Unidos, Canadá, por exemplo, não precisar ficar naquela fila gigantesca da imigração. Nossa, são muitas vantagens, né? Sem contar que você morando em um dos países da Europa, você tem acesso à saúde, à educação de alto padrão. Você já pensou nisso? Pois então, podemos te ajudar a realizar esse sonho. A Pátria Cidadania cuida de tudo para você, do início ao fim do processo. Toda a documentação, toda a parte burocrática, você não precisa se preocupar com nada. Nós temos a estrutura jurídica, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Assim, fica mais fácil fazer a busca genealógica, caso você tenha ou não o sobrenome italiano, sabia disso? Segundo a nova lei, você pode sim conquistar a cidadania italiana, mesmo não tendo o sobrenome. A gente faz uma busca por ancestralidade. Então, pegue agora mesmo o seu telefone, entre em contato conosco pelo 0800 100 3047. 0800 100 3047 e um de nossos especialistas vai te fazer aí todo o atendimento especializado e vamos avaliar se você tem o direito.
E olha só que interessante, saiu uma matéria completa na gazetadopovo.com.br da Pátria Cidadania. E você pode tomar maiores informações e saber se você também será aí o próximo cidadão do mundo com a Pátria Cidadania. Volto contigo, Tosi. Obrigado. Olha só, doutor Adriano Scorsin e Guilherme Kiuter. Até agora, o presidente Lula não fez uma manifestação oficial, um comentário homenageando os soldados do Estado que tombaram nessa batalha, né? Ele preferiu o silêncio, disse só palavras mais genéricas sobre a criminalidade, o enfrentamento do crime, mas não houve uma manifestação de solidariedade a esses policiais que morreram. Está aí é tão difícil assim para um governante. Nessas horas a gente vê, né, às vezes em outros países, em outros estados, o líder máximo vindo à frente e dizendo algumas palavras muito bonitas, até em homenagem. No caso dos policiais que tombaram aí, a homenagem foi feita pelos colegas, né, mas não por nada do líder máximo do país. Sinceramente, Tosi, eu acho que se ele pudesse, ele fazia uma homenagem para os bandidos que morreram. Acho que esse é mais o perfil do Lula mesmo, né? Depois de falar que os traficantes são vítimas dos usuários, ele ia querer homenagear as vítimas, né? E não os policiais assassinos, escrupulosos e truculentos, como eles são na versão de esquerda dele, nessa visão de mundo em que todos são vítimas, menos aqueles que combatem o crime, que protegem a população, que fazem da sua vida uma missão, uma vocação para proteger a vida dos outros. A gente tem que, de fato, agradecer esses policiais militares, policiais civis até, inclusive, que deram as suas vidas para nos proteger, para proteger a população do Rio de Janeiro. Agora, é uma vergonha esse silêncio completo do presidente Lula. Não fala nada, não se pronuncia, não fala um pio, só tweets friamente calculados, textos escritos por um publicitário, por um marqueteiro, calculando a sua perda de popularidade. Ele estava esperando ver como ia sair a pesquisa pública, dizendo se a população é a favor ou não, para fazer um pronunciamento. Essa que é a verdade. Ele não está se importando com os policiais e é de cortar o coração, Tosi. Eu vi a mensagem de um dos policiais que morreu, minutos antes dele morrer, trocando mensagem com a sua esposa, ela perguntando por ele, como é que está aí, me deixa atualizado, imagina, devia estar desesperado. Ele, ainda estou bem, continue em oração. E depois ela liga 5, 6, 7 chamadas perdidas e nada. Né? Deixou a esposa, deixou filhos, mais uma família que perde um policial. Ou seja, entregou a vida para proteger os outros e que homenagem recebe do seu país? Nada. Parabenizo ao governador Cláudio Castro, que já anunciou que vai cuidar dessas 4 famílias quanto for necessário, vai manter o pagamento, o salário deles, o resto da vida aí para essas famílias. Então, o governador do Rio de Janeiro está tendo que cuidar, não só porque o Lula não quis ceder o exército, os blindados e o equipamento para fazer essa operação, como também não quis prestar homenagens. Mas, para dar Vale Gás, Bolsa Família, Auxílio Luz, aí pode, né? O problema é que eles morreram, então eles não votam. Aí para o Lula acho que perde seu valor. Agora, doutor Adriano, eu lembro aqui um conselho de um ex-chefe meu que falava assim: quando você não sabe o que fazer, não faça nada, fique quieto, né? No caso do Lula, ele está do jeito que não sabe o que fazer, né? Porque se ele viesse e prestasse essas condolências, essas homenagens aos policiais, podia ser que no contexto de tudo que ele fez até agora, ele recebesse mais ainda críticas e chamado de hipócrita do que ficando quieto, né? Mas o fato é que não dá para um líder, o representante máximo do Estado, ficar quieto numa circunstância tão trágica como essa, né? Doutor Adriano? Ok. O Tosi. Tá ruim a conexão. A conexão tá com problema, a conexão com o doutor Adriano. Vamos ver se agora firma a sua conexão aí. A gente perdeu um pouquinho o contato. Travou de novo. Algum problema ali na comunicação. Tá igual o Lula. Incomunicável. Não, eu tô achando que tá com um probleminha aqui. Me dá 2 minutinhos que eu retorno. Tá bem, perfeito. Então, Scorsin, é para você a questão. Eu acho que o Lula, quando ele fez aquele ato falho, né,
falar de traficantes, né, que são vítimas dos usuários. Tem ato falho é um termo técnico, né, na psicanálise do Freud, que é quando o ato falho faz com que aquilo que está no seu inconsciente ele venha à luz e, em tese, isso que está no seu inconsciente é aquilo que seria a coisa mais relevante, seria a coisa mais verdadeira, aquilo que você realmente, né, você está escondendo aquilo vem à luz, né? A dimensão do inconsciente acaba abrindo inúmeras interpretações, mas dá para a gente fazer uma analogia com o imaginário, né? O nosso imaginário é mais ou menos onde os nossos valores eles se enraizam, onde eles fundamentam nossas visões de mundo. Muitos dos nossos valores, as nossas crenças, não estão naquilo que a gente apregoa no discurso. Está naquilo que a gente realmente faz. As atitudes é que dizem os nossos valores e não o nosso discurso. Então, quando o Lula ele faz aquele ato falho, né, é aquela coisa em que vai aquilo que está realmente no coração dele. Assim como quando ele falou que o bandido, quando rouba o celular, é só para tomar uma cervejinha. Ele realmente acredita naquilo, né? E aí, quando ele é confrontado, né, com esses mesmos valores, né, ainda mais nesse terceiro governo dele, onde ele está tentando ser mais de esquerda do que em qualquer outro momento da vida dele, me parece meio que inevitável que ele não consiga ser o hipócrita ou o político em que vai dizer o que precisa dizer para conseguir o voto que ele quer. Eu acho que tem certas coisas que chegam no ponto que quando a gente vê que o Lula não consegue, é ali que a gente vê onde está o verdadeiro Lula. Então, ele não fazer nenhum tipo de menção aos policiais. No mesmo dia, teve um jogo do Maracanã, que teve lá a foto dos policiais, toda a arquibancada aplaudindo, né? Tudo isso é visto, tudo isso é percepção popular, né? Quando você vê esse videozinho maroto que eles fizeram ali para falar mal da operação e tudo mais, a tendência é o governo perder a mão muito rapidamente com tudo isso. E são gestos tão simples, tão fáceis para um político fazer, né, que é homenagear as famílias dos policiais. Eles não têm culpa que a operação não foi feita. Ele poderia até fazer a crítica da operação homenageando esses policiais, mas ele não consegue fazer isso. E esse silêncio dele vai falar muito mais do que milhões de discursos tentando fingir que ele se preocupa. Vamos ver agora o contato com o doutor Adriano, doutor. Acho que agora nós temos o sinal recuperado. 4K Full HD. Agora foi. Pronto. Tá vendo? Foi falar sobre isso. O Scorsin, ele faz uma colocação importante, Tosi, e veja, a grande questão, Scorsin, é que para o Lula não é uma questão simples, como para a esquerda, homenagear policial. Porque a categoria com que a esquerda trabalha é a categoria de opressor e oprimido. E para esse pessoal, os oprimidos, aliás, o Lula conseguiu verbalizar isso. O oprimido, ele é o gangster lá, o cara armado na favela. O opressor é a sociedade, é a vítima do tráfico, é o consumidor do tráfico. O Lula conseguiu dizer aquilo que se diz baixinho, ciciando, ele falou publicamente. É como a esquerda pensa. Então, homenagear esses policiais que tombaram no combate ao crime, que atuaram como verdadeiros heróis, porque combater a criminalidade nesses termos é ato de heroísmo. Você não sabe se volta de uma operação dessa magnitude. Então, para homenagear, significa, na cabeça desse pessoal, confrontar-se com essas categorias de simplificação da vida. Quem é o opressor? O opressor é o Estado, o opressor é a sociedade, o opressor consegue ser até o consumidor de droga. E quem é o oprimido na categoria deles? São esses meliantes, esses terroristas que em guerra urbana mantêm como refém, como escudo humano toda a população das favelas, das comunidades e a própria cidade do Rio de Janeiro. Então não é que o Lula não consiga fazer um gesto, é que ele não pode fazer esse gesto, porque vai de encontro a tudo que é a base dele, a toda a lógica ideológica da esquerda. A ideologia é essa. E por isso a dificuldade do combate ao crime
organizado, e por isso que o Lula declarou que não quer GLO no Rio de Janeiro, não quer a atuação das Forças Armadas auxiliando a atividade da Polícia Militar e Civil nesse confronto. Por isso que a Polícia Federal foi convidada a participar e não participou. Por isso que foram solicitadas armamentos, enfim, a estrutura do próprias Forças Armadas, de veículo, enfim, e não foi dado. É essa a razão. Quem é o criminoso? Observe o que vocês vão encontrar em jornalistas, vocês vão encontrar em políticos como Boulos, dizendo o quê? O criminoso não é aquele da favela, não. O criminoso está na Faria Lima. Eles não conseguem, portanto, não glamorizar essas vítimas que andam de AK-47, essas vítimas que têm drone com bomba, essas vítimas que estavam lá vestidos militarmente e armados. Eles não conseguem. Essa é a realidade. Basta você pegar o discurso desses políticos da esquerda e vocês vão encontrar todos com essa mesma tese, porque é a visão de mundo deles. E dessa forma, não se tem como o governo Lula fazer um gesto humano, um gesto bonito, de para essas famílias dos policiais mortos haver uma deferência, um gesto do Estado brasileiro de reconhecimento, porque morreram em combate, morreram em serviço e mereciam essa atenção. Aliás, hoje no enterro, não sei se vocês viram essa imagem, mas uma imagem até comovente de um dos comandantes da Polícia Militar entregando a bandeira do Brasil ao filho de um desses sargentos que morreram em combate. Foram imagens que me deixaram assim bastante sensível a esse sofrimento dos familiares que perderam. De fato, né? São crianças ainda, né? Pré-adolescentes, talvez nem isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A guerra contra o crime organizado, ela está ajudando, de certa forma, a reorganizar o discurso da direita em torno da pauta da segurança pública? Porque o presidente Lula vinha surfando em cima da conversa de soberania nacional, agora ele se vê humilhado por não conseguir garantir a soberania do Estado brasileiro sequer sobre os seus próprios territórios urbanos. O governo Lula tem ainda como virar esse jogo no assunto da segurança pública, ou ele vai ter que seguir na defensiva de agora e até as eleições do ano que vem, Scorsin? Eu acho que eu volto quando eu falei da primeira vez, da mudança do espírito do tempo, né? A partir do momento em que o governo ele entra numa narrativa na qual os golpistas têm de ser punidos, quando ele entra numa narrativa de ordem, né? Ordem e justiça, quando ele vai, a entrada do Trump em cena como o meu inimigo favorito agora, também entra nessa defesa da soberania nacional, né? Eles acabam ficando vítimas do seu próprio discurso, né? Tornando muito difícil você transitar fazendo uma defesa da ordem e da justiça de um lado e do outro lado não fazendo isso. Então, e também tem uma dimensão que quase tudo no Brasil virou campanha eleitoral, né? Essas grandes questões já não são mais discutidas a partir de princípios, né? Por exemplo, essa PEC da segurança, ela deveria ser discutida, ela deveria ser melhorada, é preciso mudar uma série de coisas, mas do jeito que a coisa está, ela já vem com uma cara de campanha eleitoral, onde a direita automaticamente já quer recusar, onde a esquerda quer fazer passar porque quer comprar o discurso de que preza pela segurança pública, né? Você faz toda uma campanha de marketing por conta de uma única operação da Polícia Federal contra o crime organizado, como foi feito em São Paulo, que é a única coisa que o Lula tem para apresentar com relação a isso, quando são décadas com discursos completamente contrários a isso. Eu acho muito difícil o Sidônio aí conseguir costurar uma campanha de marketing na qual o Lula, o PT e a esquerda saiam como se fossem paladinos da justiça, porque eles vão ter que absorver, e estava até brincando aqui antes de começar o programa, né? O PT, se ele quiser realmente ganhar votos com isso, ele precisa se bolsonarizar.
É como se o Bolsonaro fosse ganhar, né? Porque ele vai ter que ser encarnado tanto à esquerda quanto à direita, porque me parece que é algo consolidado no eleitorado e no público como um todo. Todo mundo espera que alguma providência seja tomada, e é uma providência de força mesmo, de colocar a ordem e a justiça em cena. Eu acho muito difícil que o governo ceda, a gente está falando que ele não consegue, ele não pode entrar nisso, então é um discurso que não vai ter muito fôlego. E o que acabou acontecendo é que é o seguinte, a direita estava emparedada, porque como tudo virou campanha eleitoral, a direita está emparedada por conta da questão da anistia, tentando ser uma pauta única, tem uma série de divisões internas, né? E aí os fatos deram de bandeja uma ocasião para a direita poder falar de outra coisa que não apenas isso, né? Embora eu acho que as coisas estejam muito mais interligadas do que parece. Então eu não acho que a direita, o discurso da direita sempre foi aí, ele está pronto, ele nunca mudou com relação a isso. O que eu acho é que esses fatos tiraram a direita das cordas, permitiu que a direita voltar para o centro do ringue, digamos assim, não apenas com a mão amarrada, tendo um único soco que ele tenta dar na esquerda, né? E agora a esquerda, ele vai ter que tomar muito cuidado da forma como ele vai conduzir, porque do mesmo jeito que ele recuperou um pouquinho de popularidade, ele pode perder com mais rapidez ainda. E as coisas mudam muito rápido, né, Kilter? Porque até o Marcílio ontem fez essa ressalva de que no Brasil, 2, 3 dias, uma semana, você está com outra polêmica, outro problema do fim do século, do fim dos tempos, que se sobrepõe ao anterior, um escândalo, uma pauta extraordinária que acaba assumindo as manchetes. Então ele acha até que não vai chegar assim tão forte esse tema da segurança pública, a opinião do Marcílio, até as eleições. Mas também vai ser difícil esvaziar esse tema, porque ele já é sempre um tema importante nas eleições. E na hora de você trazer à tona um debate hoje, ou daqui a um ano, menos do que isso, quando for a campanha eleitoral, é impossível que tudo isso não esteja bem fresco na memória dos brasileiros, né? Tosi, eu acho que até o próprio Lula, quando ele estava vindo para o Brasil, quando ele embarcou no avião da Malásia para o Brasil, ele achou que ia chegar aqui grandão, né? Ia ser aplaudido, recebido, porque teve reunião com o Trump, conseguiu sentar na mesa, e foto, e o Trump elogiou ele, ia chegar no Brasil, ia ser mil maravilhas. Ele chega aqui e está acabando o mundo. O Sidoni fala, Lula, a gente está na maior crise de imagem desde o escândalo da INSS. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu, né? Estava incomunicável, não conseguia falar. E aí vai ver tudo o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E assim, foi do dia para nós, né, a grande população que não estava sabendo dessa operação, que não mora no Rio de Janeiro, nem no Complexo da Pedro Alemão, foi uma surpresa. Ninguém imaginou que ia começar agora, não era como se já tivesse avisado, que se tivesse programado. É claro que tem mais de um ano o planejamento dessa operação, mas nós, a população, só ficamos sabendo agora. E evidenciou a maior crise do governo Lula, desde o escândalo da INSS, eu não tenho dúvida disso. Eu vi um post no Twitter ontem, que viralizou muito, já tinham quase 50 mil curtidas, uma menina escreveu assim, meu pai quando o assunto é direitos trabalhistas, aí uma foto do Lula de vermelho, PT. Meu pai, quando o assunto é crime organizado no Rio de Janeiro, é uma foto do Bukele com os bandidos atrás. Esse é o brasileiro médio. O brasileiro médio quer o máximo de direitos trabalhistas, fim da escala 6x1, licença menstrual, tudo que tiver direito quer na CLT e também quer ver bandido preso se ferrando, se lascando, morrendo, o que for. Eles não querem passar medo, ninguém quer passar medo, insegurança, ninguém quer ver crime, ninguém quer perder familiar, ninguém quer... o que eles ganham no direito trabalhista, eles perdem com o crime. O que adianta eu ter um CLT aqui, trabalhar 40, 50, 60 anos, ter uma aposentadoria gorda, se eu vou lá na rua e o vagabundo me rouba? Nada, não adianta nada. Eu preciso garantir esses direitos que eu consegui. Então até quem tem um viés mais à esquerda, nessa pauta de segurança pública, também é contra você liberar ou classificar os traficantes ou os criminosos como vítimas. Todo mundo sabe que eles não são vítimas. Essa fala do Lula foi uma tragédia tão grande, somado a esse, foi quase que o elemento dos astros, né? Uma semana ele fala que o traficante é vítima, na outra semana explode a maior operação da história do Rio de Janeiro com 130 traficantes mortos. E aí ele fica a população relembra, né? Todo mundo relembrou a fala dele, e ele fica nesse jogo de cintura tentando escapar. Foi a cova dele. Agora, quando a gente fala de eleição, é claro que intenção de voto e aprovação é foto do momento. Então, a foto do momento do Lula no escândalo da INSS era uma, estava em baixa. A foto do Lula no momento que ele sentou para negociar com o Trump era outra, estava em alta. Agora a foto do Lula é em baixa de novo. Isso vai continuar até o momento da eleição. Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. O que a gente pode avaliar desde já? Rejeição. Rejeição é um número que dificilmente muda até a eleição.
E o Lula já está no teto da rejeição, já tem mais de 50% de rejeição da população brasileira. Agora, não duvido que com essa história do que o traficante ser vítima dessa operação do Rio de Janeiro, ter negado o apoio militar da Polícia Federal, ele não pode ter ganho 1 ou 2 pontos de rejeição. E se ganhou, isso é fatal. Para uma eleição em segundo turno que se decidiu em 2 milhões de votos na última eleição, qualquer milésimo de rejeição é fatal numa eleição. Então, assim, sinceramente, ainda tenho minhas dúvidas se o Lula vai disputar em 26, se ele vai querer manter o currículo dele, de ganhei as eleições que disputei, tá tudo certo, né? Tipo, 3 mandatos, fiz o que deu, ou se ele vai ter essa ânsia, esse sede de poder. De qualquer forma, ele vai ter que saber lidar com esse discurso e vir um pouco mais para o centro, se ele quiser, de fato, ganhar uma majoritária de novo. O fato é que o governo resolveu se mexer, né, em relação a questões da segurança pública. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, anunciou hoje, há pouco, que o governo vai enviar um projeto de lei antifacção para o Congresso nos próximos dias. A nova lei prevê a criação de um Banco Nacional das Organizações Criminosas, ao qual vão ter acesso todas as forças de segurança do país. Olha, sinceramente, doutor Adriano, eu imaginava que essa integração já devesse existir entre as polícias brasileiras há muito tempo, né? De repente, é o ovo de Colombo agora. O governo descobriu que vamos fazer um Banco Nacional de Integração das Polícias, como se tivesse descoberto, né, a grande sacada que faltava fazer no país. É que antigamente, quando o governo não tinha capacidade de resolver ou não queria resolver nada, era assim, vamos fazer uma reunião. Outra era, depois passou assim, vamos fazer um grupo temático. Aí você cria o grupo que você sabe que vai se reunir, ganha tempo e não decide nada, não apresenta nada. Agora, no Brasil é assim, vamos fazer uma lei que não vai resolver nada, que é uma lei sem qualquer tipo de resultado prático, até porque você sabe, eu acabei de comentar, Tosi, que já existe a própria Constituição que prevê a coordenação das políticas de segurança pública. Não precisa de lei para isso. Basta o Estado, a União, chamar os estados, fazer um trabalho conjunto, definir políticas públicas e constituir um banco de dados. Para que lei? Então, na verdade, no direito penal, isso se diz muito, que é o papel simbólico do uso do direito penal. E isso tem desvirtuado o direito penal. Se faz lei penal para tudo hoje, criminaliza tudo, se já está criminalizado, aumenta a pena. Então, se já existe o tipo penal, cria-se um parecido para fazer de conta, por exemplo, crime de feminicídio. É homicídio de uma mulher. É um homicídio já, aí aumenta a pena, então seria um homicídio qualificado. Então, no Brasil é isso, inventam-se lei para resolver problemas que, na verdade, deveriam ser resolvidos de outra forma. E no caso da segurança pública, a própria Constituição já prevê, como eu disse, esse sistema coordenado. Isso é uma coisa. A segunda é que a própria percepção de que houve, na verdade, nessa atuação do Estado do Rio, o resultado ele está sendo tão bem acolhido pela opinião pública que o próprio Jornal Nacional há pouco fez uma matéria, veja só que coisa revolucionária, chamou traficante de traficante. Que coisa impressionante. O próprio Jornal Nacional, há pouco, estava dizendo que a operação da polícia não teve letalidade para cidadãos. Quer dizer, ela cumpriu ali um papel em que até jornais que ontem estavam querendo ser críticos à operação, hoje já começam a amenizar, porque socialmente o Rio de Janeiro, o governo do estado e o governador ganharam a questão discursiva, porque a sociedade está cansada dessa questão da criminalidade. É por isso que a dificuldade do governo federal, o próprio ministro Lewandowski foi exposto, você mesmo falou sobre isso, Tosi, foi exposto pela Polícia Federal, delegado-geral próprio disse que houve a consulta à Polícia Federal. Então, o governo ficou muito exposto. E essa questão, por exemplo, das pesquisas e da eleição,
A minha experiência na área eleitoral mostra justamente isso que foi dito aqui. A questão é de olhar, neste momento, rejeição, não é popularidade. Popularidade, a rejeição é que ela é mais difícil de se mover e ela expressa melhor a realidade. Essa é uma coisa. E a segunda é que, veja, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão do governo do Lula ter melhorado a popularidade. Essas pesquisas desse momento, elas são muito pouco consistentes. E as variações dela demonstram isso. Então, deve ter pesquisa interna, o governo deve estar fazendo pesquisa interna, que demonstraram em algum momento que essa questão das tarifas, aquele efeito Canadá, poderia estar funcionando para o governo, de soberania, de não sei o quê. Mas essa pauta agora do crime organizado, depois da fala do Lula, aí ficou difícil, porque a conjunção de fatores contra o governo com essa operação deixou o rei nu, o rei que não gosta de combater a criminalidade. Olha, as críticas mais contundentes à operação policial no Rio de Janeiro têm vindo dos mesmos de sempre, né? Uma parte da imprensa que é amiga do discurso oficial do governo, artistas como Oruan, né, o filho do traficante Marcinho VP. Artista é uma palavra muito forte, né? Vamos combinar. Artista não! Pera lá, né? Que ofensa aos artistas. É que fazer arte tem vários significados, né? Inclusive... Tá certo. É o cara que disse que como é atrás de uma arma tem um ser humano, né? Filho do Marcinho VP. Esse aí. No espectro político, o PT, PSOL e companhia também dizem que foi um massacre, uma violação dos direitos humanos. Agora, nenhum governador do PT ou desses partidos, por enquanto, entrou nessa de questionar a operação. Como disse ontem o ex-capitão do BOPE, né, o Rodrigo Pimentel, que a gente conversou, ele acredita que isso pode ser porque esses governadores já estão sentindo na pele a ameaça das facções dentro dos seus próprios estados. E é interessante avaliar isso, Tosi, porque até entre os parlamentares eu só vi uma reação mais forte dos deputados e senadores mais de extrema esquerda, vamos dizer assim, né? Os ligados ao PSOL, Jandira Fegali da vida, Duda Salabert, Pastor Henrique Vieira, esse povo todo. Lindenberg. O Lindenberg, eu achei que não foi tanto, sabia? Eu achei que ele ia bater mais, mas ele ficou meio comedido. Eu acho que todos esses mais ligados ao governo não quiseram escancarar, né? Não quiseram bater tanto para não deixar o rei ainda mais nu, né? Como colocar as palavras aqui do doutor. Então, nesse sentido, é interessante analisar por essa perspectiva, porque eles foram total na defesa dos bandidos, assim, né? De não, que o Cláudio Castro é um assassino, foi uma chacina, foi um genocídio, como se eles estivessem lá amarrado e atirado em cada um à força, né? Feito 140 execuções quando for um combate, quando for uma guerra. Quando morre alguém em guerra, em combate, o meliante ele escolheu entrar para o crime, ele escolheu pegar o fuzil, ele escolheu atirar no policial. E logo só está colhendo aquilo que ele plantou quando ele toma tiro de volta. Então, sinceramente, eu acho que se tivessem morrido inocentes, como eles falam, não, porque na favela tem moradores e tal, não tenho dúvida. Se tivesse morrido uma criança, uma mãe de família, seria a primeira que eles iam colocar na rua, estampar em todos os jornais, ia ter familiar dando entrevista, ia fazer, nossa, olha aqui, morreu, agressão policial. Mas não, você pega a foto lá, é o quê? Tudo homens de 20, 30 anos, tirando ali a roupa que eles estavam de camuflagem, a maioria com tatuagem, alusão a crime, e outra, a maioria brancos, tá? Se você pega a foto ali daquela exposição que eles fizeram na rua, a minoria são negros. Mas você vê aí uma parcela da esquerda trazendo isso para o marxismo clássico de não, porque a polícia está matando os negros na favela. Aquele vídeo, não sei lá o nome daquele cara lá que apareceu chorando, estão matando dos meus, eu não consegui ver nada, não vi notícia, não li nada, mas qual é a cor daqueles que morreram? É branco. Você pega ali a foto, tá, a maioria é gente branca. Então, eles colocam nós contra eles de toda forma e a população não está mais comprando isso. A foto é clara, não é só gente negra. Os fatos são claros, não são policiais assassinos, são policiais protegendo a sua própria vida. E a população não cai mais nesse papo furado. O nós contra eles funcionou muito bem para o Lula no trabalhista.
Na pauta trabalhista, na escala 6x1, empresário, os bilionários, e porque o pobre tem que ganhar mais dinheiro. Isso sempre funcionou para o Lula. Não, porque a população tem que ganhar bem, tem que ganhar melhor, o empresário paga mal, vamos taxar as grandes fortunas, vamos pagar melhor o povo. Isso ali funciona. O nós contra eles na segurança pública não funciona. Se você vê agora, o BOPE postou um vídeo hoje, uma última homenagem aos policiais do BOPE que morreram, a população na rua abrindo a janela e aplaudindo, muito obrigado, obrigado pelo serviço de vocês, pelo trabalho, parabéns. Bota o Lula lá para ver o que vai acontecer. Se não tacar ovo, já está no lucro. Então, as passeadas que ele faz do 7 de setembro, vazia, sem ninguém, dia da independência, completamente esvaziado, nem os militares das Forças Armadas, a maioria não queria estar lá, imagine. Então, essa é a diferença, que é um contraste absurdo. Se o Lula quisesse, de fato, ir para voltar a ser aprovado, ele iria se compadecer da população, iria prestar homenagem aos policiais e ouvir o povo. Isso que falta no fim do dia para a esquerda, ouvir o povo. Cabe aqui, né, a gente está fazendo essa análise de todo esse cenário, do que aconteceu, das pessoas que morreram. Cabe registrar até um princípio da Gazeta do Povo, o Scorzinho para me ajudar nesse sentido, de que é o princípio da dignidade humana. É de se lamentar toda e qualquer morte, toda e qualquer vida perdida, ainda mais nessas circunstâncias, jovens ainda, né, com a vida toda pela frente, recrutados para o tráfico e recrutados para essa ideologia de ganhar dinheiro rápido, fácil, com uma arma, tirar dos outros. Então, assim, há uma dignidade humana até nessas pessoas que morreram e é de se lamentar a perda dessas vidas. Mas o fato é que são escolhas que as pessoas fazem e que podem levar à morte ou podem levar à vida, né? É filosófico, né? Então, nesse caso, essas pessoas escolheram vestir aqueles fardamentos paramilitares, aderir a uma causa que não é uma causa nobre e enfrentar a sociedade, desafiar a sociedade até o limite extremo. Então, de certa forma, foram ao encontro da morte, né, Scorzinho? Esse princípio da dignidade humana não é que, ó, coitadinho, né, porque morreu um ser humano, né, como disse o Mauro ao contrário, o Mauro ao reverso, atrás do fuzil tem um ser humano, tira o fuzil e resta o ser humano, né? Não é essa bobajada, né? Essa dignidade humana, ela está, por exemplo, ela é perdida no instante em que o sujeito escolhe ser bandido, né? Quando ele se torna bandido, ele deixa a sua própria dignidade humana, né, para afrontar a dignidade humana alheia. Então, quando se chega ao ponto da morte, você tem a dupla, né, a indignidade, porque é como se ele tivesse, entre aspas, colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Só que tem um ponto aí que eu acho que é importante de colocar, até para juntar com o que o Guilherme estava falando, e até uma coisa que é curiosa, a gente pode até fazer um programa, deixo até de sugestão, porque tem uma coisa da direita e uma coisa da esquerda que eu sempre tive eu nunca entendi direito, e parece até meio burro não saberem trabalhar certos temas. O Guilherme estava falando, funciona bem o discurso de esquerda do nós contra eles no trabalhista, mas não contra o crime. E eu acho engraçado a esquerda não saber usar a questão da segurança pública a seu próprio favor. Porque aquele que é mais vilipendiado pelo crime é o pobre. É justamente esse pobre que fica sem qualquer alternativa da presença do Estado, abandono do Estado, etc. e tal, que acaba fazendo com que o virar bandido se torne, então, uma alternativa aparentemente viável, porque ele não enxerga outras. É um discurso prontinho para a esquerda, que é pelo pobre, né? Para se fazer a defesa daquele que é vítima do crime. Mas a burrice faz com que eles achem que o pobre é o bandido. Como se ele fosse, né, tem que fazer aquela defesa. Eu nunca entendi isso. Assim como eu não entendo também a direita, por exemplo, a conservação do meio ambiente. O nome conservação, conservador, já está dado ali naquele negócio. Não do jeito que é feito pela esquerda, porque ela se aproveita da pauta para, na verdade, fazer o nós contra eles, contra o agro, etc. e tal. Mas a própria direita teria por obrigação a dimensão do meio ambiente ser uma pauta de direita, né? Fazer a defesa do jeito certo. Eu sempre me intriguei com essas duas dimensões. E aí, quando a gente olha para essa dimensão das pessoas aplaudindo, quando a gente vê que é o próprio povo que acha que bandido bom é bandido morto, não é porque seja sádico, porque defenda a pena de morte ou qualquer coisa que o valha. Não. É apenas um reflexo da ausência do Estado para levar ordem, para levar justiça, para que essas pessoas sejam presas, que elas sejam condenadas, que elas fiquem na prisão, se for o caso, né? Mas como nada disso acontece, né? E a percepção é que os governos de esquerda protegem, né? Vão naquela conversinha de que não, veja, é uma vítima da sociedade e tal. É um negócio que não faz para mim o menor sentido. Para mim seria tão fácil. Se eu fosse de esquerda, seria tão fácil eu fazer a defesa da segurança pública, porque quem mais sofre com isso é o pobre.
É a pessoa pobre. Tá aí todas essas pessoas que moram nas comunidades sofrendo com isso. O que a esquerda faz com frequência é atribuir os desvios para o caminho da criminalidade à pobreza. Exato. E aí é uma ofensa ao pobre. A dignidade humana do pobre. Exatamente. Ofensa à dignidade humana do pobre. Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente para o doutor Adriano aqui, depois vocês também podem responder, antes da gente encerrar o programa, que sobre a DPF das favelas, né? De 2020 a 2025, o STF teria, na verdade, eu pergunto, teria ultrapassado os limites constitucionais de restringir a atuação policial no Rio de Janeiro, doutor Adriano? Está previsto isso, a criação de uma política de segurança via judicial. E agora está ali o Alexandre de Moraes determinando como devem ser feitas as operações, o que precisa ser feito, em que condições, a que tempo. Existe esse caminho judicial para uma política de segurança? Não existe. Isso tem sido feito pelo Supremo Tribunal Federal em várias áreas. A gente viu, esses inquéritos têm sido utilizados para se buscar regular mídias sociais, enfim. A DPF da favela foi utilizada para isso. O ministro Flávio Dino tem também liderado uma questão sobre emendas parlamentares. Então, o Supremo Tribunal Federal tem se utilizado desses processos com o que se chama hoje de processo estrutural, a intervenção do judiciário em políticas públicas. A Constituição Federal prevê a autonomia dos estados naquilo que pertence às políticas estaduais de segurança pública. Você só tem um meio de fazer essa intervenção, é quando vem uma ordem judicial não é cumprida e o governo federal é chamado a fazer uma intervenção federal no estado, que pode ser uma intervenção total ou uma intervenção específica, só na segurança, feita pelo governo federal, não pelo judiciário. O Supremo Tribunal Federal utilizou então a DPF como uma forma de criar um novo mecanismo que não é previsto na Constituição para fazer intervenção federal através do judiciário. E preciso lembrar que, em função dessa questão do tal inquérito, do golpe, desses processos, lembrem-se que o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, numa decisão judicial monocrática, fazendo também, veja só, uma intervenção na autonomia do governo do Estado. Então, essa atuação hipertrofiada do judiciário não está previsto dessa forma na nossa Constituição. E isso está sendo construído paulatinamente. Nesse ato, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que passou a ser o relator da DPF da favela, deu uma determinação que o governo do estado apresente uma série de itens a serem demonstrados que a operação atendia às decisões anteriores, enfim, limitando a própria atuação do governo estadual nessas incursões de favela. Isso é totalmente fora do constitucionalismo, isso não existe qualquer experiência em qualquer democracia no mundo dessa atuação que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado. É totalmente atípico. Um outro ponto, Tosi, sobre o que foi dito pelo Guilherme, pelo Escorcinha, sobre a questão do princípio que você puxou, o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu queria só fazer uma observação. A dignidade da pessoa humana, como conceito, ela é anterior, inclusive, às cartas de direito universal dos direitos humanos. Ela é um conceito até cristão. Por que o ser humano tem a dignidade? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então começa com a cristandade esse conceito. E esse conceito ele então passa também para as cartas políticas. Inclusive a partir da Revolução Francesa. E o Iluminismo adota isso agora por uma visão, digamos assim, afastada da questão teocêntrica do discurso. Mas veja, o princípio da dignidade da pessoa humana, quer seja político, quer seja religioso, ele tem um outro fundamento que o jurídico. No jurídico é um princípio civilizatório, mas não há desrespeito, por exemplo, à dignidade da pessoa humana quando combatentes armados são reprimidos através de uma força
vítima atuando em defesa da sociedade. São coisas distintas. Aquelas pessoas que morreram não tiveram a sua dignidade violada, a não ser por eles mesmos. É o que o Scorsin disse, que o Guilherme mencionou, eles próprios violaram a sua dignidade. Mas, do ponto de vista jurídico, a força estatal utilizada de forma proporcional, de forma adequada, como proteção à sociedade, contra sujeitos armados que colocam a sociedade civil em risco, não há invocação de dignidade de pessoa humana, salvo no que diz respeito ao seu enterro, ao seu velório, o amor familiar que eles tenham. Mas a atuação estatal quanto a isso, a gente pode, nesse sentido, dizer que a operação foi bem sucedida, sem que estejamos com isso ferindo a dignidade de ninguém. Estamos dizendo que meliantes morreram e lamentamos. Me parece que a fala do governador foi correta. Se há vítimas nesses fatos do Rio de Janeiro, são os 4 policiais que morreram fazendo o exercício do seu dever. Bem, quero agradecer muito, doutor Adriano, mais uma vez pela sua participação aqui no Última Análise. Foi um prazer ter as suas análises, as suas ponderações com a gente. Muito obrigado também, Francisco Scorsin. Obrigado, Tose. Prazer, igualmente, Guilherme Kilter, especialmente a você que acompanhou e acompanha o canal da Gazeta do Povo aqui no YouTube, o Última Análise. Eu convido, aproveite, seja assinante da Gazeta nessa promoção de R$ 1,90 por mês durante 6 meses. É fácil assinar e com esse valor simbólico você, assinante, apoia o nosso jornalismo independente e combativo. É realmente um valor simbólico, mas são os assinantes que possibilitam que a Gazeta mantenha programas como Última Análise. Muito obrigado pela tua companhia até aqui e até o nosso próximo encontro.